Muito boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas a mais um encontro dos ciclos pedagógicos, uma iniciativa da Federação das Escolas Waldorf no Brasil, Seção Pedagógica no Brasil e Sociedade Antroposófica. Nesta noite, nós teremos a oportunidade de ter mais uma vez a querida Luísa Lameirão, uma professora que faz parte já da história das nossas escolas, história do movimento antroposófico brasileiro, e que vai estar aqui essa noite para nos presentear com um tema muito especial, que é o tema das metamorfoses da inteligência, focado na criança aos 7 anos. Boa noite, Luísa. Boa noite, Cristina. Muito obrigada por você estar aí na retaguarda. É sempre um alívio. Então, essa temática é uma temática tão ampla que eu fiquei me perguntando por que eu assumi ela. Exatamente assim. Mas vamos tentar, certo? Então, e por que chamar de metamorfoses da inteligência e não de transformações da inteligência? Há muitos anos atrás, um querido colega meu, lá no Colégio Micael, falou: não tem importância, uma coisa significa outra. E realmente, no dicionário, o primeiro sinônimo de metamorfose é transformação, e o mesmo acontece com transformação e metamorfose. Portanto, por que será que metamorfose traz para esse processo de mudança uma qualidade diferenciada? Porque tem o prefixo meta na frente. Então, não é uma transformação qualquer, não é uma modificação qualquer, mas é uma modificação que implica em direção, em levar adiante algo direcionado, porque alterar a figura, a estrutura, as feições pode ser de uma forma um tanto aleatória, mas não é o caso quando se trata de metamorfoses. Enfim, estamos diante de uma temática que lida, então, com transformações. Transformações que alteram a figura, a natureza, e é uma alteração bem completa. Inteligência, o que quer dizer inteligente? Lá pelo dicionário, eu sempre costumo agora, em primeiro lugar, pesquisar no dicionário. Muitas vezes é surpreendente o que nós encontramos lá. E logo a primeira colocação do dicionário diz: faculdade de conhecer, compreender e apreender. Que interessante! Então, a inteligência não está vinculada a um só âmbito do ser humano. Isso já dá uma conotação bem diferente quando eu falo de nascimento da inteligência aos 7 anos de idade. Mas, imediatamente, essas 3 palavras me levaram até a antropologia meditativa, que é o ciclo que Rudolf Steiner deu exatamente 1 ano após a fundação da primeira escola Waldorf, lá em Stuttgart, em 1919. E lá ele diz que é necessário que nós façamos da antropologia e do estudo da antropologia a base para a nossa prática pedagógica. De passos. Quando eu li 3 palavras no dicionário, eu falei, nossa, será que isso já virou domínio público? Será que nós, enquanto educadores,
Waldorf, já praticamos tanto isso, que já faz parte. Então, Rudolf Steiner ali diz que eu preciso perceber a antropologia com a maior clareza possível. E esse perceber a antropologia com clareza exige de nós um estudo bem meticuloso. Mas, além desse estudo meticuloso, para ter bem claro a compreensão do ser humano, ele diz que é preciso compreender. Interessante, por que será que compreender já não está implícito na percepção de um estudo profundo? Porque compreender, isso também eu ouvi, compreender é abraçar junto. E o que será que a gente abraça junto com aquilo que entendeu, porque percebeu nas minúcias, para que possa ser um passo adiante no estudo da antropologia? É edificar sentimentos em relação. Então, tudo certo. Vou deixar a Lu aqui no meu quarto. Vou buscar uma água para você. Peraí. Olá, pessoal. Não, gente, ainda bem que... Olha, queria fazer um grande agradecimento à Manuela Lopes, do Instituto Mali, que é vizinha da Luísa, foi lá dar uma ajuda e ela mudou de casa para estar aqui com a gente. Então, estou suando em bicas. Muito obrigada a todos que aguardaram e nós retomaremos dando aquela respirada e agradecendo. Muito obrigada, Luísa, querida. Então, em primeiríssimo lugar, 1000 desculpas e paciência. Às vezes a tecnologia não vem a nosso favor. Ou quem está diante da tecnologia não sabe fazê-la vir a seu favor. Pode ser o meu caso. Mas eu tinha começado a abordar um aspecto muitíssimo importante em relação ao estudo da antropologia. Por quê? Se queremos trabalhar de uma forma inteligente, temos que conhecer com quem lidamos, que é o próprio ser humano. E Rudolf Steiner insiste que cada conhecimento acerca do ser humano precisa passar por 3 etapas. A primeira delas é, então, esse estudo meticuloso para deixar bem claro aquele aspecto. Hoje nós tentaremos fazer um estudo meticuloso do que acontece com a criança aos 7 anos de vida. E é muito impactante porque isso tem a ver completamente com o nascimento da inteligência. Por isso, o tema do nosso trabalho de hoje. Então, está bem claro um aspecto acerca do ser humano. Então, eu vou compreender. Como eu já havia dito antes, eu ouvi dizer que compreender é abraçar junto. E quando nós abraçamos, nós doamos sentimento para aquilo que nós abraçamos. E os pensamentos precisam ser trabalhados no sentido de que possamos, de verdade, construir, edificar sentimentos a partir daquele pensamento claro. E se fizermos isso com um único aspecto antropológico, antes de adormecer, na manhã seguinte saberemos como atuar com os nossos queridos alunos. E atuar com os nossos queridos alunos não são só aqueles que são dóceis, quietinhos, mas são aqueles desafiadores. E esses desafiadores precisam da nossa presença de espírito diante deles, porque eles solicitam de nós algo que não vem do passado. Então, não adianta eu preparar tanto a aula e chega no momento, ele não assimila, ele não
entra naquilo que eu estou propondo e eu não tenho o que fazer. Então, essa presença de espírito, Rudolf Steiner chama que, então, eu assimilei. Assimilei pela minha memória, que não é racional, mas que me faz intuir na manhã seguinte como trabalhar com as crianças e jovens que estão diante de nós. Esse é um aspecto extremamente importante na pedagogia Waldorf, porque é ele que faz com que trabalhemos a partir do real conhecimento do ser humano. Esse real conhecimento do ser humano é aquilo que nos completa como ser humano incompleto que somos. E quanto mais nós nos colocarmos diante da criança, um pouco além daquilo que nós somos no cotidiano, nós teremos que trabalhar a partir daquilo que o nosso caminho de transformação oferece, o nosso caminho de metamorfose da alma oferece. Então, voltando à inteligência, quando nós percebemos que alguém é inteligente? Como nós temos critérios para perceber isso? No cotidiano, eu convivi muitos anos com uma pessoa extremamente inteligente que gostava de solicitar das crianças respostas para ele perceber se a criança estava realmente apta a fazer uso da sua inteligência. E ele, como bom engenheiro que foi, ele perguntava assim, quanto são 7 vezes 8? Se a criança imediatamente respondesse 56, ele logo perguntava, e 8 vezes 7? E algumas crianças titubeavam. O que será isso de perguntar de um jeito e de outro jeito? Ele, no mínimo, estava lidando que a inteligência tem uma reversibilidade, que é capaz de mover-se, que é capaz de compreender para lá e para cá a relação entre as partes. E isso foi uma coisa que me marcou muito, eu convivi muito de perto com essa pessoa, e eu ficava me perguntando por que será que ele tinha tanta inquietude se as crianças estavam andando na direção do desenvolvimento da inteligência. Em primeiro lugar, eu cheguei à conclusão porque ele era extremamente inteligente e conseguiu fazer muito bem uso da sua inteligência. Mas, principalmente, porque ele olhava para o futuro desse ser humano em desenvolvimento, ou seja, as crianças ao lado dele, como seres humanos que teriam que se efetivar na vida. Então, é muito interessante que, se nós voltamos para a primeiríssima infância, que não era quando ele fazia essas perguntas, a gente pode se perguntar que tipo de inteligência a criança está desenvolvendo. Ela, em primeiríssimo lugar, está ganhando habilidades corporais, pelo exercício constante, pelo exercício a partir de si mesma. E essas habilidades corporais vão se transformar aos 7 anos, como nós veremos daqui a pouco, em mobilidade interior, em mobilidade de compreensão e entendimento do mundo. Bom, então nós já temos alguns aspectos da inteligência, além daqueles que estão no dicionário. Porém, ainda falta fazer uma pergunta. Será que na evolução humana inteira, o tipo de inteligência é como a que nós temos hoje, que percebemos, não, fui eu mesma quem pensei? Ou
houve um tempo em que a inteligência se traduzia em revelações do mundo espiritual e era levada ao grande povo como mitos e lendas e contos. E por que será que até hoje nós nos nutrimos desses conteúdos? Porque eles são abertos o suficiente para que possamos nos reconhecer dentro deles. E se Hermes de Trismegisto foi um grande sábio, e ele é tido como aquela expressão da sabedoria egípcia, será que todos os egípcios também o eram? Ou isso era privilégio de alguns? É muito recente na evolução da humanidade que todos os seres humanos se percebam inteligentes, se percebam capazes de perceber-se, de conhecer e de pensar por conta própria. É um pouco mais desafiador se um indivíduo muito pensante resolve pensar o próprio pensar. Aí já é um passo adiante que nos leva a uma compreensão de qual é o caminho que o ser humano pode fazer na atualidade, sendo dotado da capacidade cognitiva. E essa capacidade cognitiva que agora cada um pode individualizar, ela foi doada para a humanidade pelo nosso grande arqueu do nosso tempo, Micael. Micael, tido por Rudolf Steiner como o professor cósmico. E ele, passado o mistério do Gólgota, Micael compreendeu que era indispensável para a evolução humana que cada ser humano fosse um ser capaz de perceber-se e de usar a sua capacidade cognitiva de uma forma que levasse a torná-lo um indivíduo ético. É muito impactante que essa relação de Micael com a inteligência nos leva a perguntar como que é a inteligência no cosmos? De um jeito muito simplista, e talvez eu fique devendo um encontro no tempo micaélico do ano sobre a evolução da inteligência do ponto de vista de Micael. Mas se nós olhamos para os corpos celestes, eles não têm um lugar que os sustentem. Como que eles se sustentam? Pela relação entre as partes. Então, basicamente, inteligência cósmica é relação entre as partes. Relação entre as partes que pode se dar na relação do ser humano com o mundo, na relação do ser humano com a natureza, a relação do ser humano com o outro ser humano e a relação do ser humano com ele mesmo. E aí a gente pode voltar àquilo que eu rapidamente, na primeira abordagem do ciclo pedagógico, falei da relação que nós precisamos ter com a terceira hierarquia. Então, a relação individual, a relação com o outro e a relação com o ser que rege o nosso tempo. Muito bem, mas eu adoraria continuar por essa trajetória, mas foi só como uma abertura, um pano de fundo para perceber como é que isso se dá na vida da criança aos 7 anos de idade. Então, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de dizer para vocês que eu tentei ser o mais fiel possível ao que eu aprendi com Rudolf Steiner. Claro que nós podemos observar isso nas crianças com as quais convivemos, mas vocês
certamente estão muito mais relacionados às crianças nesse momento do que eu mesma. Então, eu peguei todos os ciclos pedagógicos e me surpreendeu que no Brasil nós temos 17 ciclos pedagógicos publicados. Obrigada, Eleonore Paul Plestner, que cuidou disso para nós. E fui pesquisar o que o Steiner fala dos 7 anos. E no primeiro texto, que nem é um ciclo pós-fundação da primeira escola Waldorf, o que Rudolf Steiner fala, lá na Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual, e, portanto, em 1907, ele fala que a aparição da segunda dentição, o começo da segunda dentição, marca o início de uma atividade autônoma. Uma atividade autônoma porque independente do corpo físico. Então, é claro que isso que está nascendo com autonomia já vivia antes, mas estava completamente dentro do próprio corpo da criança. E é bonito porque quando ele trabalha na organização física do ser humano, isso que depois se torna autônomo aos 7 anos, forma órgãos, dá forma a toda a estrutura do esqueleto e toda a configuração do corpo da criança. Então, o corpo etérico, ao nascer, torna-se autônomo, não na medida que vai deixar o corpo físico, mas vai colocar à disposição do aprendizado algo que ele já fez no corpo físico. Isso é a autonomia, isso é a emancipação. Esse primeiro aspecto abordado nos leva a perguntar por que esse acontecimento é único na biografia humana. Não vai se repetir nunca mais na biografia humana. Por quê? Porque ele é a transformação de tudo que foi herdado por algo feito, construído pelo próprio ser humano. Então, nós recebemos no mundo terreno, a partir das substâncias herdadas, um modelo. E esse modelo terá que ser transformado nos primeiros 7 anos de vida. E, a partir daí, nunca mais ganhamos uma terceira dentição, diz Rudolf Steiner. E eu costumo brincar bem que seria bom, a gente não dependeria tanto de dentistas. Mas não é o caso, é só uma brincadeira, é que compreender essa transformação, essa metamorfose, como um momento único da biografia humana, é compreender que ali existe uma virada central no desenvolvimento. E tudo que foi feito antes pela criança foi a partir daquilo que ela trouxe da vida pré-natal, imitar o seu derredor, porque na vida pré-natal ela estava em completa união com os seres espirituais e os seres humanos ao lado dela, então ela imita. E esse imitar da criança é o que dará, na idade adulta, a autonomia para ser verdadeiramente livre na vida social. É muito bonito porque essa imitação, ao mesmo tempo, vem acompanhada com uma atividade inerente da criança antes dos 7 anos, que é o seu brincar. E quando uma criança brinca, ela está se ativando a partir de si mesma e vai, aos poucos, ganhando aquela leveza na
a autonomia do corpo, porque foi se tornando cada vez mais hábil no corpo. Mas essa habilidade corpórea vai ser a base para uma mobilidade interior, como eu já disse antes. Então, o brincar da criança é uma atividade muito séria. Está muito distante de ser um entretenimento. Fica aí brincando um pouquinho e que daqui a pouco nós vamos fazer uma coisa muito séria e muito pedido pelos adultos para uma criança. Por quê? Porque eu não interfiro na criança quando ela brinca, mas eu posso observar o que ela vai conquistando. O que ela vai conquistando como habilidade corporal, como linguagem, como capacidade de memorizar, sem nenhuma interferência de fora. E o mais bonito é que, no fim desses primeiros 7 anos de vida, ela começa a pôr objetivo, meta na sua atividade, que é o brincar. E essa meta é na direção de mostrar que estou autônoma para fazer um novo tipo de aprendizado. Muito bem. Então, já falamos que Rudolf Steiner caracteriza de vários pontos de vista esse acontecimento aos 7 anos, que é único, que é a transformação do modelo herdado, que vai na direção da autonomia corporal e da autonomia de direcionar suas ações, observável no brincar. E isso se dá porque, corporeamente, existe uma enorme plasticidade cerebral. Essa plasticidade cerebral mostra que o sistema neurosensorial é o primeiro que se torna acabado, ou que se torna pleno, era a palavra que eu estava buscando. Obrigada. Vou beber uma aguinha, gente. Eu suei muito para subir o morro e chegar aqui na casa da Manuela. Então, imitar, dizia um grande médico que trabalhou conosco no Colégio Micael, chamado Gerardo Antornosi, ele chamava o imitar de memória corporal. Aí a memória vai se independizar do corpo e aí a criança não precisa mais imitar. Ela pode memorizar a partir do exercício que o educador traz para ela. E essa virada daquilo que era corpóreo em uma coisa mais sutil, mais delicada na alma, é o que Rudolf Steiner chama, que podemos dizer que o nascimento do corpo etérico é idêntico ao nascimento da inteligência. E essa inteligência vai ser agora direcionada por um adulto que é capaz de espontaneamente conduzir essa criança. Cuidado com o termo autoridade. A autoridade pode ser alguma coisa muito estrita, muito disciplinadora, de fora para dentro, mas ela começa com a palavra, com o prefixo auto. A autoridade só tem quem é autor de si mesmo e autor do conteúdo que traz para os seus alunos. E essa inteligência que é colocada à disposição não é uma inteligência voltada para o conhecimento intelectual, mas é aquilo que pode, como conteúdo, crescer junto com as crianças. E o que pode crescer junto com as crianças, no sentido da alma das crianças, é aquilo que trazemos a elas em forma de imagens.
E a imagem, gente, não é só a lousa que nós fazemos. Imagem não são fotos que nós podemos expor, nem que seja fotos de obras de arte. Imagem é poder pintar os conteúdos através da palavra. Então, a linguagem se torna o grande instrumento do educador, que é capaz de transformar todo o conhecimento que ele tem do mundo em imagens. E essa situação bem sutil, bem delicada, o ser humano assimila pela linguagem, mas pela linguagem que também são todas as artes. Então, não é à toa que o segundo setênio, dentro das escolas Waldorf, vem permeado pelo processo artístico. O processo artístico, junto com a linguagem que o educador pinta as imagens, faz com que a criança receba um cabedal de conhecimento que pode crescer com ela. É muito importante que a gente compreenda que essa assimilação é uma assimilação por esse âmbito delicado e sutil. Mas também vem uma grande responsabilidade além dessa. Rudolf Steiner chega a dizer que a partir desse momento, ou seja, a partir do começo da segunda dentição, ao redor dos 7 anos de vida, é a humanidade que assume a educação desta criança. Então, o que aconteceu antes? Não fomos nós que assumimos? Sim, nós estávamos lá como modelos dignos de serem imitados, mas a força da imitação a criança já trouxe da vida pré-natal. E as forças que formam o corpo também vieram da vida pré-natal, que é aquilo que Rudolf Steiner chama, no mesmo texto que eu já citei, Antropologia Meditativa, como as forças plástico-arquitetônicas. Então, isso termina. Tem que sempre se lembrar que é um momento único, nunca mais vai acontecer isso. E de agora em diante, a gente anda com entusiasmo em direção ao futuro da criança, se nós compreendermos que é pela musicalidade que levamos a criança algo para o futuro. Compreendendo musicalidade não apenas como música audível, mas música perceptível em toda vez que há relação entre as partes. Muitas vezes, Rudolf Steiner cita a relação entre as partes, por exemplo, no desenvolvimento de uma planta. Então, existe uma musicalidade por trás do crescimento da planta. Então, quando ele fala do elemento musical que nos entusiasma por sermos copartícipes do futuro da criança, ele está dizendo de uma musicalidade que está inerente ao mundo criado. Bom, muitos aspectos, não é? Desses 7 anos de vida. Eu fiquei tão animada quando eu comecei a coletar isso, e eu coletei por datas. Como é que o Rudolf Steiner vem desde 1907 até 1924, cuidando de caracterizar, cada vez de um outro ponto de vista, esse nascimento do corpo etérico. E o que é a imagem para o corpo etérico? Ou para a alma humana como um todo? Mas o que está nascido é o corpo etérico, por isso que eu falei primeiro dele. Ela é como uma pele
que está bem flexível e bem delicada entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Então, imagens, gente, elas são como um delicado tecido que recobre o nosso mundo interior e, ao mesmo tempo, ele é flexível o suficiente e permeável a que cada vez que algo do exterior chega, eu sou capaz de me permear por aquilo. A ponto de Rudolf Steiner dizer que a lembrança, a memória, é como uma percepção do mundo exterior, mas agora voltada para dentro. Vou achar a frase dele que eu anotei, porque eu achei extremamente bonita. Então, as forças anímicas atuantes no relacionamento, no contato com o mundo exterior, e que antes estiveram completamente vinculadas às forças de crescimento e nutrição, se tornam agora a fonte da memória, da recordação e da formação de representações mentais. Lembrar é uma percepção interior do mesmo modo como existe uma percepção exterior. Então, o cultivo da memória, que é aquilo que nos constitui enquanto ser humano, será agora um trabalho bem decisivo no segundo setênio, a partir das imagens trazidas pela linguagem, a partir das vivências artísticas. Muito bem. Como o professor se prepara para isso? Quais são as possibilidades de que a nossa vida interior, como eu tratei há 3 semanas atrás, também se volte para o exterior para absorver conhecimento que eu possa traduzir em imagem para as crianças. As imagens interiores, elas estão dentro de nós de qualquer maneira. Só que, se eu não puser uma atenção intensificada nelas, eu não saberei usar com consciência. Enfim, como é que eu ponho a atenção consciente nessa percepção do mundo de fora e na percepção do mundo de dentro? E nós somos extremamente ajudados nessa pulsação por aquilo que eu me referi há 3 semanas atrás, falando do poema da manhã e também da possibilidade da primeira meditação que Rudolf Steiner nos deu. Eu queria ainda fazer uma alusão, eu sei que o nosso tempo terminou, mas houve aquela interrupção. O que você acha, Cris? Posso continuar? Sim, Luiz, eu acho que era bom você finalizar assim, por favor. Tá. Então, este é o livro que eu estou me baseando para trazer essa temática para vocês, e das primeiras considerações que tem aqui, logo nas primeiras páginas, escolheram essa questão para pôr aqui das metamorfoses da inteligência. Porque o ser humano, em seu desenvolvimento, nos 3 primeiros setênios, vai passar por vários processos de transformação. E o educador precisa ter o instrumento de fazer de si mesmo aquilo que é viável para ser verdadeiramente o educador em cada faixa etária. E esse trecho que está no livro pelo aprofundamento
da pedagogia Waldorf está completamente no livro A Questão Pedagógica como Questão Social, que já saiu uma segunda edição, é o GA 296, porque tem gente que não é do Brasil, talvez eles localizem mais fácil pelo GA, e que o texto todo toca a questão pedagógica como uma questão social. Como é que a vida social vai se desenvolvendo no transcurso do segundo setênio? Esse é um dos objetivos da educação no segundo setênio, formar a base da vida social. E como que isso se relaciona ao nascimento do corpo etérico? Parece um pouco intrigante. Se é o corpo etérico que está à disposição, por que será que, então, também estamos trabalhando na direção da questão social, no sentido de que o aluno desenvolva no segundo setênio real interesse pelo mundo antes do despertar do amor pelo sexo oposto. Então, esses objetivos sociais da educação, eles são tão maravilhosos e o currículo é uma resposta tão linda para isso que a gente tem instrumentos de como trabalhar. Porém, sobra o enigma. Por que é o corpo etérico que está à disposição? É o corpo que nos dá a faculdade da memória e das representações mentais, só que o etérico da Terra é isso que é amplo, até onde o nosso olhar alcança o céu azul. Não há possibilidade da gente pegar nas mãos e dizer, peguei um pouquinho de etérico. Isso não existe. Mas há a possibilidade de estender o nosso olhar até o azul do céu e, a partir daí, perceber que estamos como humanidade no todo do etérico da Terra. E aquele que se vinculou à Terra como o grande ser solar, ele vive agora no etérico da Terra. E ele foi o que exigiu de nós a possibilidade de estar entre nós quando 2 ou mais estivermos reunidos em seu nome. E quando formos tratar, se é que vai ser possível, da questão da inteligência na relação com Micael, constataremos que sem o impulso crístico no mistério do Gólgota, não teríamos condições de enfrentar a ação de Ahriman, levando a inteligência a vincular-se com o mal. Então, eu desejo que isso tudo seja um pouquinho de nutrição para a compreensão do que se passa nesse nascimento e que nós possamos, cada vez mais, enquanto adultos, por um trabalho em nós mesmos, transformar o nosso etérico como isso que nos coloca ligados à humanidade como um todo. Porque essa pandemia tomou a humanidade como um todo. E teremos que ter instrumentos para conseguir, a partir de nós mesmos, lidar com elas. Vai ter perguntas, Cris, agora? Sim, querida Luísa, temos algumas perguntas, eu vou fazer 3 em bloco, porque elas são semelhantes, uma pergunta sobre crianças autistas e uma pergunta relacionada a famílias. Então, eu vou fazer essas 3 primeiras, você avalia como é que você quer responder, elas têm uma certa semelhança. A primeira, como funciona a questão da emancipação emocional em relação a essa autonomia corporal e cerebral na fase dos 7 anos?
Elas acontecem em conjunto? Há alguma relação? Sim, essa é a primeira. Tá. Então, a vida do corpo vai se emancipando durante todo o segundo setênio. A vida da alma vai se emancipando do corpo. Eu não complementei a frase, desculpa. Então, e essa emancipação vai se dando de forma gradativa. O que se emancipa no nascimento do corpo etérico é o sistema neurosensorial. Mas a maturidade respiratória só se dá aos 9 anos de vida. E aos 9 anos de vida, a criança começa a perceber a si mesma a nível dos sentimentos. E ela vive num mar de perguntas que surgem de dentro dela. Isso é chamada crise dos 9 anos, ou Rubicão, como é o apelido que damos, mas ali, neste momento, a vida emocional começa a se emancipar. Até então, a criança ainda vive muito os seus sentimentos e as suas emoções vinculados ao que está ao redor dela. E ali, nesta crise, os educadores, tanto faz se são pais ou professores, sofrem uma crise de autoridade, porque a criança se separa dessa relação espontânea com a autoridade do adulto. E da minha vivência na família, é muito mais forte com a mãe do que com o pai. Por quê? Porque a mãe foi a que ficou fazendo, inclusive, envoltório etérico até os 7 anos. E a mãe lida com o cotidiano. Então, a mãe fica para trás aos 9 anos do pai muitíssimo. E se o pai pode ser bem presente a partir dessa época, é uma grande ajuda para o desenvolvimento das crianças, inclusive para o aprendizado. Muito bom. Será que está bom assim? Tá muito bem. Nós temos, vamos avançar um pouquinho no tempo, tá, pessoal? Quem está assistindo também, Luísa, um pouquinho mais. Temos uma pergunta aqui. Nós paramos uns 10 ou 15 minutos, sim, né? É verdade. A pergunta da Fernanda Gerber: quando a criança não teve um jardim Waldorf e não pôde explorar o domínio corpóreo como deveria, como essa inteligência pode ser ajudada? Qual o efeito dos poemas junto com os gestos nessas crianças? E a terceira, que talvez você possa emendar, mais curtinha: como ser uma autoridade amada diante das crianças? Ai. Cada um tem o seu caminho para a autoridade amada. Esse eu vou dizer que é um caminho completamente trilhado a partir do seu interior. A outra que era mesmo? Como ajudar uma criança que não teve esse trabalho. Jardim Waldorf e o estímulo. Uhum. Então, até os 9 anos se estende esse período, porque não é que é tudo estanque. Então, até os 9 anos ainda é possível levar a criança a conviver com a natureza, conviver com as brincadeiras tradicionais, porque talvez, porque ela não experimentou o desenvolvimento do brincar em todo o primeiro setênio, talvez ela já não consiga mais espontaneamente se colocar em movimento. Então, é muito importante que ela possa ainda ganhar essas habilidades. E um poema é como a criança vê o mundo depois dos 9 anos. Ela vai sentir, ter melhores sensações, por exemplo, de uma estação do ano por um poema do que olhando a natureza. Então, o poema é aquilo que vai trazer mobilidade interior. E se a criança já saiu do primeiro, está perto dos 9, vamos usando poemas à vontade.
Muito bem. Luísa, a pergunta sobre crianças autistas, né? No caso das crianças autistas, qual seria o limite entre o deixar brincar livre e o direcionar? Já que muitas delas, nessa fase, aos 7 anos, têm dificuldade de brincar de forma funcional. Uma reflexão. Então, eu tive algumas experiências com crianças autistas quando eu trabalhei 9 anos na Escola Travessia, e principalmente a primeira grande experiência que eu tenho com criança autista é uma sobrinha que tem um alto grau de autismo. Ela não chegou a falar, inclusive. E é muito interessante porque a possibilidade que ela foi tendo de relação com o mundo se deu por poucas pessoas ao redor dela e principalmente pelo elemento água. Então, ela criou domínio sobre a água sem que ninguém ensinasse para ela o que é nadar, né? Agora, outras coisas, ela se afasta. Então, cada autista mostra um caminho bem individual, bem individual. E eu me pergunto por que será que eles não têm a habilidade de se tornar permeáveis ao mundo. Bom, essa minha sobrinha é um caso gravíssimo porque ela não chegou nem a falar. Mas mesmo os outros casos que eu acompanhei, que falavam e tudo, era um pouco acanhado. Será que a humanidade também não está se tornando autista na alma? Será que a forma como nós levamos o conhecimento adiante não é uma forma que só vê o esqueleto humano? Isso diz Rudolf Steiner. É que o método de conhecer o ser humano da ciência natural só nos leva a perceber o esqueleto humano. Mas o ser humano é muito mais do que isso. Então, existe uma pergunta que é: será que antes não se identificava casos de autismo? Ou é verdade que eles têm se tornado cada vez em maior número hoje? Então, isso tudo são perguntas que, na verdade, o que eu tenho como experiência é que é muito viável o convívio com essas crianças na primeira infância. Elas ainda estão bem permeáveis e a partir dos 8, dos 9 mais ainda, aí tem que ver qual é o caminho de cada um deles, cada um desses seres humanos individualmente. Minha vivência. E também, gente, faz anos que eu parei de me ocupar assim, de estudar e de saber de pesquisas recentes acerca disso. Luísa, a gente tem uma pergunta que talvez dialogue com essa que você acabou de falar, sobre os eletrônicos, né? Qual seria a interferência ou consequência da avalanche de exposição às telas e ao mundo digital neste tempo de pandemia? Então, gente, aí nós chegamos a uma situação que, por exemplo, sem ela, nós não estaríamos todos aqui agora, conversando sobre esses assuntos que, pelo jeito, são interessantes para vocês. Senão, vocês teriam desistido quando caiu a conexão. Mas, como que se dá isso no decurso do desenvolvimento da criança? É muito, muito claro que uma criança que tem à disposição no primeiro setênio o seu corpo que tem janelas para o mundo que são os sentidos, ela precisa de experimentar diretamente todo o corpo. E pelas telas, nós estamos privando a atuação da maioria dos sentidos. Esse é um primeiro aspecto. O segundo, e não sei se vocês já notaram,
Eu, quando sou solicitada a fazer uma coisa dessa, depois eu fico tão exausta, que como se eu tivesse expelido vitalidade. Então, a vida, ela entra no corpo na primeira infância, mas a vida para o aprendizado nasce aos 7 anos. Então, como é que eu equaciono proteger a primeira infância e depois logo deixa tudo? E a vida para o conhecimento, como é que vai ficar? Então, os processos vitais, eles são muito, muito importantes para a elaboração de uma boa aula. E aí é difícil uma boa aula que não passe por um aquecimento. Alguém já deixou de sentir frio diante da tela? Então, são considerações. Agora saiu um livro bem interessante da Michela Glecker, está traduzido e está à venda na editora antroposófica, está à venda na comunidade de cristãos. E eu recomendo como uma leitura, porque ele é bem atual e tem várias pesquisas atuais. Bem, nós temos... vai ter um trabalho com 3 médicos falando da atuação, pediatras, falando da atuação da mídia com as crianças. Depois a gente pode divulgar, né, Cris? Sim, podemos divulgar para todos. Nós temos o Dr. Derblay. Nós temos muitas perguntas, muitas. Não vai ser possível fazer todas, porque já são 7h20. Eu vou trazer para você, Luiz, uma pergunta sobre famílias, né, o âmbito das famílias. Então, há muitas dúvidas sobre crianças que precisam se desligar da escola Waldorf com uma mudança de cidade, exatamente o que oferecer nesse tempo de pandemia, um pouco ligada à alfabetização, né, nesse papel que os pais acabam agora tendo que compartilhar com os professores, como isso é visto, e também a questão das crianças únicas, que se cansam de brincar sozinhas, e os pais ficam também com uma certa dúvida de como lidar com essa situação. E depois a gente tem 3 outras perguntas ainda, e aí eu acho que a gente encerraria, apesar de termos várias outras, porque a gente não tem todo esse tempo. Obrigada, Luiz, é isso. Então, as famílias, né, estão tendo uma oportunidade de dividir tarefas, primeira. E essa possibilidade de que o trabalho da casa seja feito em família é como uma retomada da vivência do jardim de infância. Para aquelas crianças que não tiveram, é muito salutar. O filho único é um fenômeno atual, mas eu fui professora de classe há 30 e tantos anos atrás, eu tinha 9 filhos únicos na minha classe. E eu tive que aprender muito com eles. E eles têm uma qualidade que talvez a gente possa refletir nesse mês de junho, porque o João Batista foi um filho único de pais idosos. E aonde floresceu João Batista? Na sua reflexão própria, na sua força de reconhecimento. Só que a força de reconhecimento não pode ser exacerbada pelas atividades que os adultos dão para essa criança. Então, é uma criança que precisa colaborar na alimentação, é uma criança que precisa de imagens que levem à vida social, é uma criança que precisa conviver muito mais com animais que têm vida social do que com o seu animal de estimação. Então, essa é uma situação que, no fundo,
é para cada família tomar a sua própria decisão. Mas a gente educa a vida social desde o nascimento pela refeição. E a refeição pode se dar como esse ato de estar em conjunto, esse ato de que foi preparado por muitos e é oferecido para todos, ou foi preparado por uma dupla naquele dia, mas que oferece com alegria para todos. Então, a base da vida social é a refeição. E começa no aleitamento materno. E que depois vai se alargando para uma vida social que não é só de um para um, mas de vários. E podemos dizer que uma boa história bem contada também é uma refeição. Uma refeição para a vida interior, porque ela é permeada de imagens, ela movimenta aquela pele que eu chamei entre mundo interno e externo, e ela não deixa o filho único tão isolado. E, por favor, gente, alfabetização. A alfabetização não é apenas ler fonemas encantados nas letras. O nosso querido e grande educador Paulo Freire já disse que ler primeiro é ler o mundo. Então, vamos ler o mundo, vamos observar o que se passa no mundo. E se eu moro num lugar muito pequenininho, que é um apartamentinho e que não tem natureza por perto, dá para plantar uma coisinha assim, porque eu também já vivi num apartamentinho. Muito bem, Luísa. Então, para fechar, tem uma pergunta. Falei das 4, né? Falei das 4. Falou, não, acho que fez um apanhado geral dialogando com as perguntas feitas, sim, para as famílias. Agora tem uma pergunta ligada a essa ideia de inteligência que você traz, né? Desse surgimento da metamorfose da inteligência, se você tem o conhecimento, ou se há alguma relação com as inteligências múltiplas desse autor Gardner, se você tem essa possibilidade de comentar. E aí uma segunda que dialoga com isso, alguém pergunta sobre como ficaria a criança na plasticidade cerebral, né, o neurosensorial, em escolas bilíngues, tá? E, por fim, tem uma pergunta mais direcionada a um outro tipo de pedagogia, que é o José Pacheco, em relação à liberdade, né? Uma vez que a gente, na pedagogia Waldorf, tem essa autoridade que acompanha a criança, com toda essa caracterização que você fez de autoridade, mas autonomia, autor de si, no caso de uma pedagogia que pressupõe uma certa liberdade nesse outro momento da educação. Então, vamos por partes, que são 3 partes enormes. Qual foi a primeira mesmo, Cris? A primeira está ligada à inteligência do ponto de vista da antroposofia. Como é que ela dialoga com a ideia de múltiplas inteligências desse autor, o Gardner? Gardner, sim. Então, Gardner, na verdade, o que ele fez foi identificar aspectos que fazem parte da relação entre as partes. Então, ele foi caracterizando vários aspectos. No fundo, a maneira como ele caracteriza deixa um pouco subdividido demais, e quando eu penso relação entre as partes, eu penso também no âmbito da inteligência emocional, da inteligência corporal, de todos aqueles compartimentos da inteligência dele, que ele fala. A questão maior que eu vejo da relação, da maneira como a inteligência pode ser entendida no desenvolvimento da criança a partir da antroposofia, é que não se caracteriza que tem certas coisas que não nasceram ainda. E se não nasceram ainda, não podem ser
trabalhadas de forma autônoma. E aí a gente chega à liberdade. Quando eu faço uma criança aprender habilidades para as quais a sua corporalidade adequada ainda não nasceu, na verdade, isso sim é impedimento de liberdade como autonomia. Liberdade, o ser humano conquista, não lhe é dado. Então, é muito delicado. O meu tempo de faculdade era o tempo de Summerhill. Deve ter tanta gente tão jovem aqui que nunca viu falar de Summerhill, onde o Neil fazia uma educação para a liberdade. E eu fiquei fascinada com aquilo, comecei a ler tudo que tinha, como jovem estudante. E depois de ler tudo aquilo, eu falei, gente, mas eu não sou o Neil, eu não vou conseguir fazer como ele. E aí ruiu para mim Summerhill. E depois de anos, após a morte do Neil, também ruiu Summerhill externo. Agora, do Pacheco, a única coisa que eu posso dizer é que em Portugal ele já não tem mais o seu lugar. Eu não o conheço pessoalmente e do pouco que eu ouvi, existe esse equívoco de que ele quer dar liberdade. Do meu ponto de vista, é um equívoco. Mas eu conheço muito pouco. Sobre a questão da plasticidade cerebral com essa proposta que tem sido muito frequente das escolas bilíngues, você queria comentar algo, Luísa? Quero. Então, no fundo, é a nossa laringe que vai se formando a partir do idioma que cada um vai falando. E se uma pessoa só fala um idioma, que é o meu caso, tudo que ela for falar em outro idioma vai ter um sotaque que não é o do idioma, porque a laringe não consegue absorver. Muito bem. O problema da educação bilíngue na primeira infância e também sem cuidado no segundo setênio é que a criança, quando se torna adulto, ela não sabe por que idioma ela se expressa. Eu convivi com várias pessoas que foram bilíngues, inclusive a minha sogra. Apesar de ter origem portuguesa, ela nasceu nos Estados Unidos e viveu lá até os 12 anos. E ela adorava a vida lá, ela adorava a escola que tinha e tudo. Quando ela ficava nervosa, especialmente ela ficava nervosa em casos de saúde, dentista, médico, não sei o quê, e eu que a acompanhava. Ela gostava que eu fosse com ela. Ela começava espontaneamente a falar em inglês e ninguém podia convencê-la de que ela estava falando em inglês. Ela não estava percebendo que estava usando o inglês para isso. Então, eu comecei a me perguntar o que é que atua quando esse bilinguismo é pressionado e não é espontâneo numa família. E conversando com uma grande educadora, Waldorf, que foi bilíngue e fez os filhos serem bilíngues, ela diz: o maior problema é que na hora que eu quero expressar os meus sentimentos, eu não sei que língua eu uso e não sei, e algumas vezes nem consigo expressá-los. Então, a expressividade é uma coisa que é conquistada no processo artístico, que se dá durante todo o segundo setênio. Então, tanto o bilinguismo como as telas são impedimento para uma expressividade autêntica, desde que o bilinguismo não seja uma coisa natural da família, por favor. Agora, existem famílias que um veio da China, o outro veio não sei de onde, eu não estou falando disso, estou falando de escola que propõe ser bilíngue. Tá?
Muito bem, Luísa, agradecemos muitíssimo a sua presença aqui nos Ciclos Pedagógicos, assim como agradecemos a Seção Pedagógica pela parceria, a Sociedade Antroposófica e a Federação das Escolas Waldorf, né, por estarmos juntos aqui nesses debates. Agradecemos também a Manuela Lopes, que fez a gentileza de oferecer a sua casa e seu computador para que a Luísa pudesse finalizar essa... Ela me pôs no quarto dela, tudo super aconchegadinho, ninguém fez um barulho, né? Não teve sinfonia canina, não teve nada. Que beleza! E também agradecer às mais de 530 participantes do Brasil, de várias regiões, de outros países também, demonstrando que é um momento bom de troca, né, de perguntas. Infelizmente, algumas perguntas não puderam ser respondidas, porque a gente já está com o horário avançado, e a Luísa também deve estar bem cansada. Então, agradecemos a todos, e terça-feira que vem nós teremos mais um ciclo pedagógico com a professora Isabel Chavinin, relacionada ao terceiro setênio. Sim, sim, compareça. Muito obrigada, Luísa. Vou abrir os microfones aqui para vocês darem um tchau. Tá bom, para dar um oi. Tá. Pronto, todos podem... Tchau, Luísa, obrigada. Muitas graças. Não, Luísa, muito obrigada. Beijo. Feliz, Foi um prazer, obrigada. Graças. Tanta gente querida, muito obrigada. Muito obrigada, foi maravilhoso, Luísa, gratidão. Tchau, Luísa, obrigada. Você tomou remédio? Ei, Kelly, saudades de você. Ei, Milena e Edson. Oi, quanta gente. Tchau, Luísa. Tchau, Nazaré. Um beijo, obrigada. Vocês que são bons ouvintes. Oi, Ana Laura. Tchau, beijo. Para ajudar a emergência, Maravilhoso. volta das escolas. Claro. Qual é a próxima live? Mas agora não estou vendo ele, não. Adriano. Tirei o fone e não estou vendo. Porque você tem que aumentar o som. E aí? Qual é a opção? Não sei, não tem do lado. Sabe, eu ouvi dizer. Esse aqui? Muito bom. Que bom poder ver todos vocês. Ele foi de jardim hoje. Muito bem. Mais uma vez, obrigada, Luísa. Muitos agradecimentos aqui no chat, e agora a gente vai fechando, então, as salas, tanto no YouTube quanto aqui no Zoom. Tá bom. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Obrigada a você pelo empenho. Boa noite. Obrigada.